que já está conosco. Peço a gentileza para dividir a tela. Uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande pela trajetória, um dos grandes homens da imprensa deste país. Este é jornalista. Esse não está fantasiado de jornalista, não. Esse é jornalista independente e ajuda muito o Brasil. Eu, inclusive, recomendo a vocês. Eu, diariamente, vou ali no Políbio Braga. Você vai ficar muito bem informado. Tem vários detalhes em todos os segmentos da sociedade, na política, na economia. E eu considero um dos maiores jornalistas do Brasil. É uma referência para mim, assim como o Alexandre Garcia, que foi meu professor, né? O Abdias Nascimento, pessoas que eu convivi muitos anos antes de vir para Porto Alegre, em 1990, e aqui aprendi tem aí o Rogério Mendelski, o Políbio Braga, grandes jornalistas, o Armando Burdi, grandes jornalistas. E está conosco, nos dando prazer, nessa manhã de quarta-feira, dia 17, tem compromisso às 11h30, por isso é que eu quebrei o bloco comercial, depois eu faço a compensação, para cumprimentar este grande amigo jornalista, uma referência para todos nós, Políbio Braga. Seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado aí pela presença conosco. Eu fico até constrangido com os teus elogios aí, né? Se eu fosse bem demagogo, eu diria assim, todos eles indevidos, né? Mas eu não sou, como eu não sou demagogo, eu acho que são devidos mesmo. Não, bom dia para ti, bom dia para o pessoal que está nos acompanhando aí. Estava te ouvindo há pouco, aí você está irado hoje, hein? Quer dizer, tem estado irado, né, ultimamente, né? Não é para menos essa situação que nós estamos passando aqui no Brasil. Está bem difícil, né? Não, eu quero... Quem me conhece sabe que é o meu perfil com os meus 68 anos. Respondo a 14 processos. Eu brincava com o Ricardo Boechat uma semana antes de explodir o avião. Foi um grande parceiro que eu tive, eu trocava muitas ideias. E ele dizia, estou com 19. Eu digo, pô, estou na segunda mochila com 14. Não me importo. É o meu temperamento, o meu jeito crítico, polêmico, opinativo de fazer jornalismo, independente. Amigos meus me dizem, vem cá, tu é louco? Com 68 anos, teus filhos formados no Canadá, com 3 netinhas, tu fica nesse negócio aí, sem dinheiro do governo do Estado, sem dinheiro do governo federal, sem dinheiro da prefeitura, sem dinheiro público. Eu poderia estar do outro lado. Eu poderia estar com o bolso lotado, se eu quisesse. Ao estilo Paulo Pimenta, ao estilo esse tal de Peninha. 3.200.000 reais para fazer um livro. Eu poderia estar nesse esquema, se eu quisesse. Mas é uma opção de vida, né? A vida é feita de escolhas, decisões e consequências. E eu tenho as minhas escolhas. Mas eu queria uma avaliação sua, né, desse contexto aí das últimas horas que está acontecendo. Eu estava comentando aqui com os nossos ouvintes e telespectadores que é inadmissível que os deputados, na Câmara dos Deputados, eu passei por lá 15 anos da minha vida, os deputados não tenham um texto pronto sobre a anistia. Eles agora vão discutir um texto para a anistia, vão fazer uma votação em caráter de urgência, mas esses caras estão brincando com a realidade. Eu não sei qual é a tua opinião, Políbio. Eu não compartilho muito dela, não. Não vai brigar comigo, mas eu não compartilho muito com a tua opinião, não. A tua opinião, aliás, é muito semelhante à da dona Raquel, que está aqui em casa, sabe? E ela vive brigando comigo, disse, mas o que está havendo contigo? Tá vacilando? Bom, olha, no conteúdo, né, nós sabemos que estamos passando aí por um regime autoritário, uma verdadeira ditadura da toga, mas eu quero lembrar o seguinte para quem está nos acompanhando aqui e para ti também. A política, ela é um processo, né, o Milton? É um processo. Tem pessoas que pensam assim, mas é preto no branco, né? Eu percebo muitas vezes nos teus comentários aí que tu é da tese preto no branco, né? Ou trepa ou sai de cima, né? Um dos dois, né? Mas eu, na verdade,
eu acho que acho não, eu sei que a política é um processo. A política, na verdade, é o único instrumento que as pessoas possuem para conviver em sociedade e levar adiante as suas demandas. Não tem outra maneira, né? E, nesse sentido, é claro que ela tem vários tons de cinza. O velho Nereu Ramos, lá de Santa Catarina, os mais antigos devem se lembrar de quem é que se trata. Nereu Ramos foi governador lá de Santa Catarina, foi senador, e depois lá, com aqueles acontecimentos de 54, depois da morte de Getúlio Vargas, suicídio, né, ele acabou, o vice-presidente assumiu o Café Filho, lembra? E foi derrubado. Ele tentou dar um golpe, foi derrubado, era do DN, né? Em seguida assumiu o presidente da Câmara, o Carlos Luz, que também tentou dar um golpe, também foi derrubado, né? E aí, pela ordem constitucional ali, assumiu o Nereu Ramos, que era o presidente do Senado, lá de Santa Catarina, né? E o Nereu Ramos costumava dizer assim, olha, a política é a arte de engolir sapos, né? O Brizola até, de uma certa maneira, né, ele comprou essa ideia de que a política é a arte de engolir sapos, tanto que quando ele decidiu apoiar o Lula lá, nas eleições, a primeira vez que o Lula foi candidato, ele se referiu ao apoio ao Lula como eu vou ter que engolir esse sapo barbudo, né? Eu estou fazendo esse introito todo aí para dizer que eu não estou pessimista em relação ao que está acontecendo, não, na política nesse momento, sabe? Eu acho que nós temos conquistado avanços importantes aí, no sentido de conter os arreganhos do Supremo Tribunal Federal e do seu aliado, o governo Lula da Silva e o PT. Você veja que ontem mesmo, o PL, a oposição, de um modo geral, que não é muito grande lá, mas tem seus 100 e poucos deputados, eles promoveram uma decisão inédita, sabe? Eu não vi nada. Eu acompanho a política há décadas, eu não vi nada semelhante, sabe? Eu acho que eles demonstraram, inclusive, muita competência e muita coragem ali, ao fazer com que a Carolina Detoni, que é de Santa Catarina, do PL, renunciasse à liderança da minoria para entregar o cargo ao Eduardo Bolsonaro. E com que objetivo? De manter o Eduardo Bolsonaro como deputado federal, mesmo estando fora do Brasil. Por que razão isso é possível? Porque líderes de minoria, de maioria de oposição, esses líderes, eles podem justificar as suas ausências. Desculpe o barulho aqui, mas eu não consigo desligar essa droga aqui. Mas viu, o Milton? Então, eu acho que foi uma boa conquista essa aí ontem já, sabe? Um bom avanço. Mas ontem também eu acho que houve um outro bom avanço, que foi a aprovação da PEC, né, em 2 instâncias, por ampla maioria, por parte da Câmara dos Deputados, aí, de uma PEC, de uma proposta de emenda constitucional, que, na verdade, vai conter essa sanha do Supremo Tribunal Federal, que está toda hora com uma guilhotina na cabeça dos parlamentares, de líderes políticos aí, né? Então, essa PEC passou por ampla maioria, contra a vontade do Supremo Tribunal Federal, contra a vontade do governo Lula. Basta ver quem é que votou contra ali. Praticamente só as bancadas de esquerda que votaram contra, né? Porque essa proposta de emenda constitucional não vai mais possibilitar que o Supremo Tribunal Federal ou qualquer instância do judiciário trate de processar qualquer político aí sem autorização da Câmara dos Deputados e do Senado, né? É um grande risco, esses caras nunca vão aprovar coisa nenhuma. Bom, eu acho melhor até que não aprove coisa nenhuma do que ficar aprovando, do que o Supremo fazer o que está fazendo. Pega qualquer um aí, qualquer líder político aí e bota na cadeia, né? Sem autorização legislativa, sem coisa nenhuma. Né? Eu tenho grande respeito por você, mas discordo. Isso aí que eles fizeram é uma maquiagem. Já tem o artigo 53 da inviolabilidade de deputados e senadores. O que nós não temos é Câmara dos Deputados com lideranças políticas. Não temos Senado da República. Quem colocou o Davi Alcolumbre na presidência do Senado? Quem colocou o Hugo Mota na presidência da Câmara dos Deputados? São os partidos, organizações criminosas. Os partidos políticos hoje estão mergulhados na criminalidade, na bandidagem, na sacanagem com o dinheiro dos brasileiros, com esse fundo eleitoral. Tanto é que a postura de ontem para hoje
desse Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, esse cara tinha que estar na cadeia, mas ele saiu com o indulto da Dilma, junto com o Zé Dirceu. Ele disse que é o seguinte: o PL, a partir de agora, deixa de ser um partido de direita e vai ser conduzido para o centro. Esses caras, eles brincam. E quem botou o Hugo Motta lá, porque o Hugo Motta não foi eleito pela competência dele, ele é um instrumento do sistema. O Davi Alcolumbre também. A gente sabe disso. Agora, os caras vão votar essa PEC, foram votar essa PEC, mas qual é o sentido disso se tem o artigo 53 da Constituição que trata sobre quaisquer da inviolabilidade de deputados e senadores? Aí o Jair Bolsonaro dá o indulto para o Daniel Silveira e esse cretino do Cherini, presidente do PL, vota pela prisão do deputado Daniel Silveira, seu colega. Assim como votou o Márcio Biolchi, o Carlos Gomes, o Pompeu de Matos. Os caras votaram rasgando a Constituição brasileira pela prisão. Imagina, eu vou votar pela prisão do meu colega Políbio Braga na Câmara. Se tem o artigo 53 que fala da inviolabilidade, não precisa essa PEC que eles estão fazendo. Isso aí é perfumaria, na verdade. É perfumaria. É um absurdo que eles estão fazendo. O que eles tinham que fazer, na minha opinião, é votar para ontem a anistia, votar para ontem, enquanto tiver tempo, o comprovante do voto para a eleição de 2026, abrir o processo de impeachment dos ministros do STF, acabar com o foro privilegiado, a segunda instância a prisão, e, se possível, ainda para fechar o ano, para os brasileiros poderem virar o ano sorrindo, a admissibilidade do impeachment desse cara que está destruindo o Brasil na presidência da República. Esses, para mim, são os itens fundamentais. O resto é perfumaria, na minha opinião. Bom, eu não penso assim, né? Tanto que eu já, desde o início da nossa conversa aqui, eu coloquei para vocês e para ti também que a política é um processo, e nós estamos passando por um processo aí. Então, é de ganhos e de perdas, né? Eu acho que nós estamos acumulando forças aí, nesse momento aí, para ampliar a maioria da oposição aí, conseguir apoio para uma série de avanços. Eu acho que o caso do Eduardo Bolsonaro ontem foi um avanço. Eu estou convencido de que essa PEC aí é um avanço, porque, de fato, o que está na Constituição aí, claramente, é isso que você acabou de colocar. O problema é que ela não está sendo cumprida, isso aí, o princípio constitucional. Então, nós temos agora uma PEC, uma proposta de emenda constitucional aí, que é um confronto com o desejo do Supremo Tribunal Federal, que explicita, assim, amplamente, com muito mais detalhes do que está na Constituição, esse princípio constitucional aí da inviolabilidade do mandato parlamentar, né? Mas eu acho que é um avanço, sim. E agora mesmo, hoje, o presidente Hugo Motta, lá da Câmara, ele está reunido com os líderes aí para colocar em pauta a votação, a colocar em discussão e votação o projeto da anistia, que não é uma proposta de emenda constitucional, é um projeto de anistia. Ainda não se conhece bem o texto de projeto de anistia, é uma discussão aí, se ela será mais ou menos restrita, né? Eu sei que a tua opinião, a opinião de quem está nos acompanhando aqui, é por uma anistia ampla, geral e irrestrita. É a minha opinião também. Mas vamos aguardar um pouquinho agora o andar da carruagem hoje, durante o dia, para ver de que modo aí esse projeto aí estará configurado, né? Ainda, nesse momento, estou falando aqui às 11h30, eu ainda não disponho de informações, aliás, ninguém dispõe de informações a respeito de dois fatos. Primeiro, se realmente esse projeto será colocado em pauta para votação. Eu estimo que sim, que será colocado em pauta para votação. E, em segundo lugar, qual é o tipo de... Qual será o conteúdo desse projeto, entende? Mas isso está em discussão, né? Eu acho que só o fato de discutir isso nesse momento e abrir a possibilidade de que venhamos a aprovar aí um projeto de anistia que faça com que os brasileiros que estão no exterior, asilados, possam voltar ao Brasil, que os centenas e centenas de brasileiros que estão sendo investigados, denunciados, condenados, cumprindo prisão, possam ser libertados, de que o Bolsonaro possa ficar livre desse julgamento político que ocorreu nesse tribunal de exceção, que é o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que
são bons momentos, sabe, o Milton, que nós estamos passando aí. É claro que eu compreendo a revolta de quem está nos ouvindo aqui, mas eu acho que nós, com as manifestações públicas que temos feito aí, com a acumulação de força dentro do Congresso nos últimos dias aí, tudo isso aí me deixa mais animado, sabe? E a respeito das consignas que tu colocou há pouco aí, de modo irado, de novo, e justo, eu acho que eles são é uma boa lista aí para uma disputa eleitoral no ano que vem, né? Mas, enfim, a política também é a realidade dos fatos que estão acontecendo, né? E eu acho que eles estão sendo favoráveis para nós, sabe? Sinceramente. Eu estava, na abertura do programa, eu fiz um comentário aqui, informações, aliados, pessoas próximas do Alexandre de Moraes, vazaram uma informação que é o seguinte: na próxima semana, se chegar no Brasil novas medidas contra autoridades, enfim, eu acho que caiu o sinal lá. Não, porque eu fiquei sem energia. Eu estou sem a tua imagem aqui, 11 horas e 14 minutos, conversando com o jornalista Políbio Braga, mas o sinal, a Marina fica atenta aí, por gentileza, Marina, se voltar aí coloca para dividir conosco, 11 horas e 14 minutos. O Congresso Nacional, o Senado da República, a Câmara dos Deputados, não faz o dever de casa, a realidade é essa. Respeito a opinião do Políbio, mas essa PEC aí é mais uma perfumaria, tá? No lugar de estarem votando o que é importante. O comprovante do voto, porque nós estamos hoje no dia 17 de setembro, e tem prazo até outubro. Se não votarem a semana que vem ou na outra, o comprovante do voto não vai valer para a próxima eleição. Quem organiza, fiscaliza e dá o resultado, a gente sabe. E o Eduardo Tagliaferro já disse o que aconteceu em 2022. O próprio Barroso disse que pediu ao Joe Biden: olha, me ajuda aí para a eleição de 2022 do Lula, e recebeu ajuda. Então, bom, voltou o Políbio. Políbio, eu estou colocando aqui que... Foi culpa minha, viu? Não, tudo bem. Marina, não tem nada a ver aqui. Eu desliguei aqui o meu computador sem querer, sabe? Tranquilo. Tem informações de que pessoas próximas ao Alexandre de Moraes vazaram de que se Donald Trump colocar, e parece que vem novas medidas contra autoridades, contra o Brasil na próxima semana, quem vai pagar a conta é o Bolsonaro. Ele vai colocar o Bolsonaro na papuda, numa cadeia. Pessoas ligadas ao Alexandre de Moraes. O Bolsonaro vai pagar a conta. Se vier mais punições, inclusive para ele ou para outros ministros no STF. É bravata. É bravata. É bravata. É bravata. É igual aquela declaração do Moraes lá, antes de ser punido com o corte de visto e antes de ser punido com a lei Magnitsky, que ele dizia assim: mas quem sabe o governo Trump bota um porta-aviões aqui no Lago Paranoá, aqui, assestando os seus canhões sobre o Supremo Tribunal Federal, né? Uma bravata. Depois ele teve que engolir tudo isso aí, e hoje ele está numa lista aí, junto com narcotraficantes, com criminosos políticos aí da pior espécie que existe no mundo aí, sancionado pelo governo Trump, né? Agora ele não fala mais isso em porta-aviões, né? Então isso aí, eu li isso aí, sabe? De que, então, se ele vier com punições, é chantagem política baixa, né? É lixo. Há 5 meses atrás... sentido esse negócio, né? Há 5, 6 meses atrás, deputados, inclusive, que vinham aqui, Zucco, Sanderson, vários jornalistas diziam, o Bolsonaro vai ser preso. É bravata. O Bolsonaro não vai ser preso, o povo vai para a rua. Eu duvido que eles tenham coragem de prender o Bolsonaro. Está aí. Bolsonaro está preso. Eu tenho para mim que eles vão colocar, sim, o Alexandre de Moraes. Isso aí tu conhece melhor do que eu a história. Sabe que ditador não recua, não perdoa
e ele avança. Não tem mais nada a perder, ele já tá enquadrado pelos Estados Unidos. O que ele vai perder se ele botar o Bolsonaro na papuda? Ele não perde nada. Eu tenho para mim que ele vai fazer isso, lamentavelmente, como eles estão fazendo com a Jovem Pan, que é um absurdo também. Né? Lembra o AI-5, a Jovem Pan, eles estão enquadrando no 8 de janeiro para caçar a concessão. Bom, olha, sinceramente é o seguinte, eu estou postando aqui o meu Bentley contra a bicicleta de quem está nos ouvindo aí. Olha bem, hein? O meu Bentley contra uma bicicleta aí de que o Bolsonaro não vai para a papuda. Estou apostando aqui, quem topar a aposta aí pode mandar um nome para ti aí. Tá? Para começar, o seguinte, nessas últimas horas, como eu acabei de descrever ainda há pouco aí, o Supremo, o Moraes, o governo, eles têm sofrido algumas derrotas meio aplastantes ali no âmbito da Câmara dos Deputados. Eu vou repetir, hein? O Eduardo Bolsonaro, transformado em líder da minoria e, portanto, longe da possibilidade de ser caçado agora. Isso aí isso aí é um negócio, para mim, é uma coisa inédita. Eu nunca vi uma coisa dessa, viu, tio? Eu acho que é uma vitória importante da oposição. Segundo lugar, embora tu discorde do tamanho e da profundidade, a aprovação dessa PEC contra os interesses do Supremo e do governo do Lula, e agora a decisão de botar em discussão e votação um projeto da anistia, que o governo também não quer, que o Supremo também não quer. Então, eu acho que são avanços, sim, que estão ocorrendo, de modo que eu considero, inclusive, sabe, Milton, que tu examines essa possibilidade que eu vou colocar agora, tá? Que é o seguinte, são informações que eu recolhi com fontes bem confiáveis aqui, mas mesmo fora delas, só pela leitura, inclusive, atenta do noticiário, né? Para mim, até muitas das coisas que estão acontecendo agora em relação a esse projeto de ontem, PEC de ontem e ao projeto da anistia, está me parecendo aí que houve um acordão aí, sabe, tia? Houve um acordão. Qual é o acordão? Deixar que o Supremo conclua o seu julgamento do Bolsonaro, deixar que o Supremo condene o Bolsonaro, como condenou. Feito isso, o Congresso aprovar a anistia, inclusive em favor do Bolsonaro, sabe? Por enquanto é o que está acontecendo, entende? Porque aí você coloca assim, mas o Trump... Eu vi o Marco Rubio falando que na semana que vem, semana que vem vamos sancionar o Brasil e sancionar alguns desses ministros aí que estão prejudicando o Bolsonaro, né? Semana que vem... Bom, os Estados Unidos não são muito de ameaçar, né? Eles são de fazer, né? Mas por que semana que vem, sabe? Eu acho que se aprovarem esse projeto da anistia aí, é bem possível, inclusive, até que o governo Trump seja trabalhado aí para não impor novas sanções, né, entende? Ou talvez impor, mas de maneira reduzida, fazendo aquilo que os engenheiros propõem nas suas obras, né? Passo by passo, né? Passo a passo. Ou como dizia o Jacques, o Estripador, vamos por partes, né? Olha, a política é um processo, tem 50 tons de cinza, não é coisa para amador, não é preto no branco. Nós estamos, nesse momento da quadra política... por isso, Políbio, desculpa te interromper, por isso é que eu estou dizendo, política não é para amador. E você pega 90% dos carrapatos que foram eleitos com a imagem do Bolsonaro, qual desses caras tem experiência política? Diga para mim, o Zucco tem experiência política? O Sanderson tem experiência política? O Marcel tem experiência política aonde? Desde quando eles têm experiência política? Entraram na política ontem. Qual é a experiência política que eles têm para enfrentar uma crise que o Brasil está vivendo hoje, como nunca antes na história recente o país passou? Eu poderia te responder, viu, Milton? Que experiência tem o Valdemar da Costa Neto? O cara é a raposa felpuda mais antiga que tem no Brasil, é um homem que sabe tudo de política, né?
É por isso é que nós estamos com Ciro Nogueira, com Carlos Lupe, se não presta o político que tem uma longa tradição e não presta o que entrou agora, quem é que presta? Não é questão de prestar ou não prestar, é ter experiência, é completamente diferente. Esses que nós temos aí, pega o Gilberto Kassab, Carlos Lupe, Ciro Nogueira, essa turma aí, esses aí são vigaristas profissionais. Tira o dinheiro dos partidos. Quem sobra? Mas aí eu estou te falando do modelo que nós temos, que é um modelo que está nos levando aonde? Quem é que paga a conta? Você, eu, que pagamos impostos para sustentar. Eu te pergunto o seguinte, qual é o país que tem o que oferece para os deputados e senadores que o Brasil proporciona? Os Estados Unidos, sabe o que um deputado tem? O representante não tem auxílio moradia, não tem essas mordomias todas que nós temos aqui, não tem nada disso. Quais são os grandes líderes que nós temos hoje? Me aponta só 2 ou 3 líderes na Câmara ou no Senado. Líder na essência, que você conheceu, que eu conheci, né? Tipo um Teotônio, um Ulisses, um Brizola, um Alceu Colares, posso citar aqui 500 nomes. Me diga um nome de um. Nós não temos. O doutor Ulisses tinha razão. Cada legislatura, olha a Assembleia do Rio Grande do Sul, olha o governador que nós temos aqui. Você é testemunha com a tua história, com a tua biografia, quantos governadores passaram por esse estado. Olha o governador que nós temos aí. E olha o que vem pela frente. Eu achava que tu era fã do Eduardo Leite, então não é, né? Quem? Do Eduardo Leite? Não era fã do Eduardo Leite? Eu sou fã do eu sou fã do vice dele, o Gabriel. É. Dos males o menor. Dos males o menor. Dos males o menor. O que tem de destaque na tua coluna hoje para os nossos ouvintes telespectadores que não leram ainda? Olha, basicamente é isso que nós acabamos de discutir aqui, sabe? Porque eu estou desde ontem debruçado sobre o conteúdo dos textos, olhando bem. Esse caso do Valdemar da Costa Neto, mesmo que você destacou aí um trecho de uma entrevista que ele concedeu ontem, né? Anteontem já tinham vazado aí também trecho de uma entrevista na qual ele teria dito que o governo Bolsonaro e nós do PL realmente planejamos um golpe, mas planejar não é crime, planejar não é crime. Aí eu fiquei espantado, sabe, porque o pessoal do PL mesmo ficou muito desconfortável com ele, né, com essas declarações, mas eu sempre penso o seguinte, sabe, eu ao contrário de muita gente, eu leio a mídia tradicional, sabe, eu assino a Zero Hora aqui, assino o Correio do Povo, assino o Jornal do Comércio, eu assino e leio. Não, tá de brincadeira. De brincadeira. Mas pela minha profissão, a nossa profissão, nós precisamos saber o que todos os lados estão fazendo, estão pensando, porque senão como é que posso dar um combate efetivo? Então, e olhar atentamente, sabe? Eu fui olhar e ler a entrevista do Valdemar da Costa Neto, essa de que o nosso governo, o PL, planejou um golpe, eu li e publiquei o vídeo, inclusive, da entrevista dele, ele não disse nada disso, é mentira. A declaração dele foi descontextualizada. Foi muito. Ele pelo contrário, ele até denunciou claramente, o vídeo está no meu blog. Ele denunciou claramente que no dia 8 de janeiro o que houve foi um golpe praticado pelo governo Lula com apoio do Supremo Tribunal Federal e o que aconteceu ali foi uma armadilha sobre os manifestantes, entende? Isso nós já sabíamos. Eu sabia, tu sabia, né? Mas ninguém estava falando desse jeito. E ele está ali dizendo isso, né? Então, eu não estou desculpando o Valdemar, sabe? Valdemar é o seguinte: o PL só existe por causa do Bolsonaro. Se eu fosse Bolsonaro hoje, eu pegaria todos os deputados e senadores, traria para esse partido, que é um partido que está limpo ainda, chamado Partido Socialista Cristão, PSC, que era do Emael, que o Emael está nos Estados Unidos com a esposa com câncer na reta final,
que é um partido novo que não tem Valdemar da Costa Neto, não tem nada. Deixa o Valdemar da Costa Neto com os picaretas dele lá. Sairia PSC, Partido Social Cristão, partido independente de direita, com o cristianismo, com a família, voltado para a pátria. Sai fora desses caras aí. O Bolsonaro não tem necessidade de ficar. Pelo contrário, são eles que dependem do Bolsonaro. O Bolsonaro, na verdade, hoje ele é um partido, né? Ele tem apoiadores dentro do próprio partido dele, que é o PL, mas tem também dentro do PP, né? O Partido Progressista aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, é quase 100% Bolsonaro. Praticamente todo ele, né? O Partido Progressista. Né? Tem o Republicanos, aí uma grande maioria dos republicanos é Bolsonaro. No MDB você também encontra muita gente, então o Bolsonaro está acima dessa questão partidária, né? Ele hoje praticamente é uma unanimidade na direita. Olha como o Novo trata. Eu nunca imaginei que o Novo fosse apoiar o Bolsonaro dessa maneira que está apoiando. Agora, sabe por quê que eles estão apoiando o Bolsonaro? Para pegar votos, né? Claro. Mas é lógico, senão eles vão ser derrubados. Acaba o partido. E se você for bem inteligente e for candidato, faça isso também. Porque senão... Porque ficar contra o Bolsonaro no campo da direita aí vai ser condenado às profundezas do inferno, né, Milton? Essa aqui é a verdade. Eu fui um dos jornalistas que mais defendia o Bolsonaro e que a conta ficou mais cara. O Júlio Ribeiro, o Guilherme Bauer, tinham 2, 3 anos de Guaíba. Eu tinha 20 anos de Bandeirantes. 20 anos eu fui colocado no olho da rua. 20 anos. E não me arrependo. Agora, eu sempre digo, sabe, Políbio, eu não sou Bolsonaro, não. Se quiserem colocar na minha testa bolsonarista, fiquem à vontade. Eu sou do bem contra o mal e não vou passar a mão na cabeça de ninguém, seja de direita ou de esquerda, como esse Cherini, que é um oportunista, que é o presidente do PL, no Rio Grande do Sul, que disse que sustentou o Onyx Lorenzoni 2 anos e meio na Europa. Que bobagem que esse cara falou, porque o dinheiro não é dele, e nem é do partido, é dinheiro nosso. Se isso for verdade, que sustentou o Onyx lá 2 anos e meio, é um absurdo. Mas um absurdo maior é ele ter votado contra um colega, rasgando a Constituição, porque esse cara, para mim, é mais um carreirista, que nós estamos cheios desses caras aí, sabe? Afonso Ram, Darley, esses caras com 3, 4, 5 mandatos, ganhando 50, 60 mil por mês, com todas as mordomias que tem. Eu não quero, eu já disse aqui, e vou continuar falando a mesma coisa, eu não me candidato a nada. Eu vou para cima de caminhão pedir voto para o Sanderson ou para o Marcel. Só que eu quero saber o seguinte, se eles vão cumprir votação da anistia, voto comprovante do voto, fim do foro privilegiado, abertura de impeachment dos ministros do STF. Chega de balela. Mas chega, esses dois estão defendendo isso. E não só retoricamente, eles inclusive têm projetos no Senado lá que eles subscreveram, né? Políbio, tu assumiu um compromisso até às 11h30. O que acontece hoje, com a tua experiência, tu sabe, os deputados hoje são isso aqui, ó. Deputados de vídeo. O senador Políbio chega lá no Senado, chama o chefe de gabinete, Milton Cardoso, qual é a pauta hoje? A pauta hoje é a PEC, tal. Faz o seguinte, chama o cinegrafista aí, monta a câmera aí, vou gravar um vídeo de 3 minutos. Bota a câmera, pega isso aqui, ó. Milton Cardoso, tu é o chefe de gabinete, então... Isso aqui já está gravando, né? Tu é o chefe de gabinete, Milton Cardoso, faz o seguinte, pega 10 mil reais da nossa cota e faz um impulsionamento. Aí vai para 2, 3 milhões de pessoas. Aí o seu João recebe aquilo ali, olha e diz assim, pá, que baita senador esse Políbio Braga, hein? Nossa Senhora, esse é o cara. É assim que esses caras estão fazendo hoje na política. Na prática, tudo, né? Com essas redes sociais, do modo como estão se disseminando aí, todo mundo tá com o celular. O Milton, nós temos uma população no Brasil de 215 milhões de pessoas e existem 230 milhões de celulares.
dos quais 190 milhões estão plugados na internet. Então, é por isso que a mídia tradicional, inclusive, aí, a RBS, a Caldas Júnior, toda a mídia impressa, aí, ou não, mas de grandes organizações, é por isso que eles estão levando uma lavada, estão apanhando, né? A Zero Hora aqui de Porto Alegre, que é o principal jornal do Rio Grande do Sul, tem uma tiragem média diária de 42 mil exemplares, segundo o IVC. Olha, eu tenho dias aqui que nos comentários que eu faço no YouTube, eu tenho 170 mil seguidores, 190 mil seguidores ali. É um jornalista, né? Não, mas você vê, eu sou eu. A RBS tem centenas e centenas de jornalistas, né? Trabalhando com ele. É a tua atividade profissional, tu está na tua atividade profissional. Tu está fazendo o que tem que ser feito mesmo. Isso aí. Mas eu estou falando nisso para mostrar o poder enorme que tem as redes sociais, né? Agora mesmo lá no Nepal, lá, aquele governo corrupto que estava lá e comunista, caiu em função de quê? Das redes sociais atuadas pela chamada geração Z. Que beleza, né? Os jovenzinhos derrubando um governo comunista e corrupto no Nepal. No Nepal. E a Primavera Árabe, como é que foi? Foi isso aí, começou também assim, né? Pelas redes sociais. Então, eu acho que isso aí está influenciando muito, inclusive, o que está acontecendo na política aqui, pro bem, hein? Não é por nada que a esquerda quer acabar com as redes sociais, quer impor censura nas redes sociais, porque o que importa, você está falando há pouco no Bolsonaro, né? O que importa no Bolsonaro, o Bolsonaro é a síntese, na verdade, de uma ampla aspiração de um processo civilizatório que é inegavelmente incapaz de ser proibido, impedido, entendeu? É um processo civilizatório que nós temos aqui, né? Que é o fim da corrupção no setor público e privado, que é a boa gestão pública, inclusive no manejo dos recursos das pessoas, né? Que é a proteção da família, da propriedade, da religião. São bandeiras essas nossas que temos aí, o fim da ideologia de gênero, enfim, todas essas consignas aí. O que aconteceu com o Bolsonaro é que ele assumiu essas bandeiras aí, que são nossas, né? Isso são bandeiras do processo civilizatório. Mas ele é a síntese. Quando tentam atingir o Bolsonaro, na verdade, estão tentando nos atingir. Eles querem nos impedir. Eles querem impedir o processo civilizatório. Mas, ao longo da história, as pessoas que tentaram impedir o progresso, elas se deram mal, né? Na Revolução Industrial, lá na Inglaterra, os ludistas lá tentaram impedir o uso de máquinas lá que caracterizaram o início da Revolução Industrial. Os ludistas foram lá com o martelo quebrar tudo que é máquina, achando que isso ia impedir a Revolução Industrial. Mas nada impede, né? Essa revolução aqui, que indica um processo civilizatório, portanto, o avanço da civilização brasileira, não tem como impedir. Nós podemos ter interregnos, como estão agora, mas só. Isso aí, mais hora, menos hora, será vencido, eu tenho certeza. Olha, Milton, foi um prazer estar contigo aqui. Desculpa te interromper. Não, quem está mais preparado na tua avaliação? Eu tenho. Eu estou lançando aqui como candidato a governador do estado, já faz uma semana, para o bem do Rio Grande do Sul, que tem experiência e credibilidade e postura, o Osmar Terra. Para mim, é o cara mais preparado que tem hoje, é do PL, é o cara mais preparado. O Bolsonaro vai botar a mão errada de novo. Se o Bolsonaro tivesse colocado a mão no Reis para ser governador e o Onix para ser senador no lugar do Mourão, a história hoje seria diferente. O Reis seria governador e o Onix seria senador da República. Mas aí foram nessa aposta do Mourão, botaram, aí está o resultado. Mas eu tenho, não tem com a tua avaliação sobre a Osmar Terra, mas eu tenho como, hoje, desses candidatos que se apresentam, desses políticos que estão se apresentando aí, para mim, é o sujeito mais preparado para resgatar um Estado que está quebrado e que vai ficar pedra sobre pedra com a saída desse aventureiro governador do Pandeiro aí, né? Olha, eu tenho o maior respeito, assim, pelo Osmar Terra, que acho que é um dos políticos mais dignos e competentes aqui da história do Rio Grande do Sul, sabe? Mas eu já estou com a minha chapa completa para a majoritária do ano que vem, sabe? Que é o Sanderson, o Marcel e o Zucco, sabe? Então... Vai perder os 3 votos, hein? Não vai ser a primeira vez que eu vou perder. Vai perder os 3 votos, eu estou te dizendo, hein? Vai perder os 3 votos.
eu prefiro ficar com a minha consciência em paz, a minha própria, do que ganhar alguma coisa, sabe? Se eu não fosse isso, tanto eu quanto tu já estaríamos trabalhando aí, ganhando muito dinheiro aí no jornalismo e na política, né? É verdade. Mas, olha, Milton, foi um prazer, viu, ter estado de novo contigo aí. Eu gosto de te ouvir aí, porque tu, ao contrário de mim, bota o dedo na moleira para valer, sabe? Eu fico remando um pouquinho pelos lados, assim, fico ciscando, né? Mas, enfim, nós pensamos, no fundo, da mesma forma, sabe? Eu e tenho certeza todos que estão nos acompanhando hoje aqui, nesta manhã, e de modo que sucesso para ti aí, um bom dia. Agora, vou te fazer um pedido publicamente aqui, hein? Cancela essa assinatura dos esquerdistas aí. Cancela essa assinatura, meu irmão. Tu está ajudando a sustentar essa gente. Eu quero saber o que eles estão fazendo para confrontá-los melhor, sabe? A gente nem precisa saber, isso aí já está no DNA deles. Um abraço, muito obrigado aí, um abração. Um abraço para ti também, viu? Bom dia. Obrigado.